Deputado, vamos conferir aí dessa enquete que a gente está fazendo, qual é a sua opinião sobre essa polêmica toda de cantar ou não cantar o hino nacional? Eu acho que o aluno em formação é importante que ele tenha uma presença, um encontro com o nacionalismo. Eu sou um pouco contra excessos, exageros e pressões. Quer dizer, o que é que eu acho lúcido, que uma senhora comentou aí? Você, uma vez por semana, cantar o hino nacional, cantar o hino do Estado. Isso me parece trazer de maneira, vamos dizer assim, com bom senso, elegante, o hino nacional, o nacionalismo para dentro da escola, que forma o jovem e a criança, mas sem esse exagero de uma vez por dia e filmar e obrigar a cantar. Eu acho que tem que fazer aquele momento e justificar por que aquele momento está acontecendo. Uma vez por semana eu acho bem ponderado. Daqui a pouquinho a gente vai chamar aí a manchete do Jornal Correio da Paraíba, a edição desta sexta-feira. O destaque é, claro, reforma da Previdência. Qual é a sua opinião a respeito dessa reforma, deputado? Importante ser feita, mas como foi colocada, eu particularmente não voto se não acontecerem muitas mudanças nesse período de discussão. Vamos mostrar aí a manchete da edição de hoje do Jornal Correio da Paraíba. Reforma pode baixar a idade para mulher. O presidente Jair Bolsonaro já admitindo discutir algumas concessões para facilitar a aprovação da reforma previdenciária. Lembrando que a edição do Jornal Correio da Paraíba, nas bancas com os gazeteiros desde cedinho, a edição online também está à disposição de todos os assinantes. Aí, deputado Rui Carneiro, tem alguns temas no bojo dessa reforma da Previdência que também causam polêmica, que é, por exemplo, a questão do benefício continuado, né, da prestação continuada. Olha só, Hermes, qual é a nossa leitura macro? É importante para a economia e para o crescimento do Brasil que aconteça a reforma da Previdência. Isso é um fato. Agora, se existirão cortes, você tem que ser sábio na hora de fazer o corte. Então, você não pode querer cortar de quem mais precisa e poupar quem menos precisa. Então, eu já tenho, e aí, em alguns casos, o partido também, uma visão tanto quanto fechada em alguns temas. Por exemplo, o BPC, que é benefício de prestação continuada. De prestação continuada, de proteção continuada, desculpe. Que, na proposta do governo, o cidadão que tem 65 anos e ele está em situação de miserabilidade, que hoje recebe um salário mínimo, entre 65 e 70 ficava recebendo R$400. Quer dizer, isso é uma loucura, isso é um equívoco, que não pesa nada na conta da Previdência. Então, isso é uma questão, por exemplo, fechada do nosso partido, que o BPC continue como está. Tem também um debate muito grande em relação aos trabalhadores rurais, porque o governo alega que existe fraude na concessão e pode até existir em alguns casos, mas muitos, a maioria não existe. Você não pode dar ao trabalhador rural uma missão impossível para que ele se aposente. Eu tenho visto, logicamente, que eles tentam botar a regra mais dura para, ao longo do debate, diminuir. Sim. O presidente as famosas gorduras, né? Isso, o presidente aí já sinalizou, por exemplo, eu acho muito aumentar em 7 anos a idade da mulher, de 55 para 62. É necessário aumentar, porque aumentou a perspectiva no Brasil e no mundo, mas vamos trilhar sempre pelo bom senso. Por exemplo, tem outro tema que eu acho importante. Estão praticamente, com a reforma, acabando com o trabalho, a prestação de serviço do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu acho isso um equívoco. Tem, inclusive, uma medida provisória que será votada em breve. Então, tem muitos pontos que têm que ser vistos. A comissão ainda nem foi formada. Uma coisa que eu cobrei na reunião com Rogério Marinho, que é o pai da reforma, que é o secretário do Ministério, é que se abra os microdados da Previdência, porque o governo fala muito número. Existe rombo aqui, existe rombo acolá, e por aí vai. Logicamente que eles têm acesso, inclusive, ao CPF de cada cidadão,
Logicamente, isso não poderia ser aberto a público, mas por setores, por área. Então, nós temos o direito, nós que vamos votar, nós temos que ter o direito de ter essas informações dos microdados da Previdência. Então, se ficar um texto de bom senso, eu acho que tem chance de aprovação. O texto original, no meu entendimento, é muito complicado. Deputado, também vimos aí que o governo Bolsonaro também já começou a fazer mudanças nos cargos federais e nos estados. Começou pelo IBAMA. O PSDB vai indicar cargos federais aqui na Paraíba? Olha, quem está coordenando isso é o deputado Efraim Filho, que é o coordenador da bancada. O nosso intuito, independente de cargo ou não, é contribuir com o governo no que nós acharmos que o governo está usando o bom senso. Eu acho que o governo tem dado algumas cabeçadas no seu início, mas eu acho que o presidente tem uma boa intenção. Então, eu acho que todos nós temos a obrigação de tentar ajudá-lo, e ele tem dito que o Congresso vai ajudar a construir esse texto, me referindo agora à reforma da Previdência ou a outros assuntos, e vamos tentar construir juntos e ir observando. Mas particularmente comigo, esse jogo do toma lá da cá não funciona. Se eu achar que a reforma da Previdência está dentro do bom senso apropriado, eu voto. Se achar que não, também não voto. A Câmara e o Senado têm convocados ministros, secretários nacionais, para discutir as pautas, as metas que eles podem desenvolver durante este ano. O senhor tem participado? Como é que o senhor tem visto esse início de governo? É um governo novo que chegou, muitos nomes novos que não exerceram ali funções públicas. Eu acho que nós temos que dar um crédito de confiança inicial. Essa é sempre a minha tese. Existem problemas em alguns setores. Essa semana, por exemplo, eu tive com o secretário nacional de habitação. Está havendo um caso extremamente complicado na Caixa, que foi trocada a sua direção, e no programa Minha Casa Minha Vida. A gente falou disso ontem aqui, deputado. Inclusive trouxe uma declaração do Gustavo Canuto, dizendo que em março está resolvido, vai ter uma aposta. Eu espero que esteja, porque já aconteceram milhões de demissões no Brasil, fruto exatamente disso, e nós temos que criar uma consciência no Brasil que esses empresários, sobretudo os pequenos empresários da construção civil, devem ter por parte do governo, por parte da Caixa, uma visão diferente. Às vezes o cara é empresário, ele está aqui investindo o seu dinheiro no Brasil, podia estar investindo fora, está investindo no Brasil, e ele é visto às vezes de maneira marginal. Eu sempre critiquei muito isso. E ele, na verdade, gera emprego, gera impostos, e ele deve ser tratado, muito pelo contrário, de uma maneira diferente. Ok, deputado, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio da Barra. Eu é que agradeço a oportunidade e aproveito para desejar um feliz carnaval de muita paz a todos. Um abraço.